E João 10:9. Mas hoje quem está aqui conosco trabalhando é o Felipe, que Renato não veio. Quando chega feriado, Renato viaja. É perto do feriado, ele nem viaja no feriado. Quando tem feriado lá no mês que vem, ele está viajando. Bom, então vamos lá, Felipe. Esse é o mezuzá. Geralmente essa caixinha é quase uma joia. Ela continha um texto bíblico, um símbolo, e às vezes se tornava uma superstição. A origem das superstições vem às vezes com essas coisas religiosas, bonitas, né? Olha que bonitinho isso aí. Ele colocava atrás da porta para proteger contra os males, contra a fatalidade. Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Depois está incompleto, né? Ali é mais um caminho, não sei se não, Jerusalém. Só vocês verem como é bonito só. É outra porta aberta com raios celestes, que ele não seria raio de sol, ele é um raio de uma luz, simbolizando a luz divina. Essa é uma porta também, são as oportunidades. Teve uma oportunidade aqui, eu não sei se muita gente ficou sabendo, de um curso muito interessante. O Flávio disse assim: olha, eu tirei até o dinheiro das minhas contas particulares e vou fazer, porque falei, essa oportunidade quando foi? Foi em 25 anos, né, Flávio? Então surge de vez em quando. É uma porta. Eu também fiz. Aprender nunca ocupa espaço demais. Ocupa um espaço interessante. Eu falei, vou fazer também. E o reverendo Antônio se tornou assim, uma pessoa muito amiga, muito educada, né? Fizemos uma associação com ele, nós vamos ter esse curso aqui em 2 anos, 2 meses, quem quiser fazer. Só que ficou mais caro, ficou mais demorado, porque será feito assim. Esse foi intensivo. Aí é o chamado Portão Dourado. Vocês estão vendo que é o símbolo de uma porta? Ali de frente tem um cemitério. Os muçulmanos fizeram isso para que o Messias não entre pela porta, porque cemitério é tido como coisa que contamina. Então eles falaram assim: nós colocamos um cemitério, quando o Messias chegar, volta, porque tem um cemitério. Isso é muçulmano meio ingênuo. Então é a porta dourada, porque supostamente onde Cristo entra no fim dos tempos. Portão dourado. Está fechado, esperando o Messias. E aí está bem bonito, né? Gold Gate chama. Eu sou a porta das ovelhas. E Jesus, aí está o símbolo, né? As ovelhas, um símbolo do homem que está atrás, do rapaz. Jesus é a porta das ovelhas. Então ali está as ovelhas. A hora que a pessoa entra, vira ovelha. Dá muito a entender isso. Quando ele entra, vira ovelha. Jesus vai com um cajado na frente. O cajado é sempre símbolo de teu cajado, lá Salmo 23, teu cajado me consola. O cajado vai indicando o caminho, acertando para a ovelha, né? Aí a porta com o mezuzá. O mezuzá, está vendo que está colado ali? No Brasil tinha um costume também, só que no Brasil, como a história do Brasil é muito cheia de superstição, o que se usava atrás da porta? Nossa, quem que falou ferradura? Ferradura. Na minha casa tinha. Ferradura. Ninguém mais usa, mas a ferradura, eu não sei porquê, da sorte do cavalo. É da pata do cavalo, tinha que ter 7 furos. Então é uma superstição grotesca, né? Meio pobre. O judeu é uma superstição mais elegante, mas a gente usa. Então não o mezuzá. Então o mezuzá aqui no Brasil é uma ferradura da pata do cavalo, que é trazo, né? Se bem que superstição, tá vendo? Vários, bonitinho. Os crentes não precisam disso, pode até ter como marcador da Bíblia, tem marcador de Bíblia que vem com essa. Pode usar, né? Com o mezuzá.
Aí também é um símbolo da escola de capelania, que também é o símbolo de uma porta, oportunidade. Portão dourado. Aí tem a porta, e a porta tem o portão, que é esse primeiro, tá? E depois tem as portas interiores. Então o judeu usava o mezuzá na porta principal, dizendo assim: se eu coloco o mezuzá na porta principal, protejo tudo. Mas aí aquelas inquietações, sabe, vamos pôr também um mezuzá nessa porta interior. Então tinha um mezuzá na porta principal, depois um mezuzá na porta interior. Assim, abrir a porta, estava o mezuzá protegendo. A porta vem também dessas experiências do hebreu com o tabernáculo. É lá a cortina do tabernáculo, um tipo de porta. A porta da alma, a persona, o ego. Animos, que é o coletivo, o consciente coletivo, que é um tipo de portas interiores, num curso. Nós estamos fazendo um estudo, junto com o pessoal do seminário, os professores. E esse aqui, Jesus mostrando a porta e as ovelhas do lado de lá. E esses tem uns aí que falam assim: eu não quero ser ovelha não. Está pensando. A porta é sempre menor do que a ideia que ela expressa. No Novo Testamento, amigo, é deli, é dura. Tudo é porta. Eu sou a porta. Mas tem várias utilidades. Na hora de oração, às vezes fecha a porta do quarto, né? Paulo fala assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Para você conseguir um bom emprego, para ganhar 10 mil reais por mês. Não é um bom emprego? Aí você fala: que oportunidade, vou ganhar 10 mil reais por mês, num ano eu resolvo meus problemas. Hoje não sei se você chega a resolver, acho que sim, depois de um ano. Uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. O porteiro é o turulos, porteiro vigilante. E no Antigo Testamento, vê se saiu aí. No Antigo Testamento é o Dalet. O Dalet é a letra D do alfabeto hebraico. Mas cada letra do alfabeto hebraico está cheia de significado. E ela significa porta. Ela tem vários significados. Porta. E eles acham que o Dalet, porque você vê como é que ele é assim, né? Ele é vazio. Então, aquele que não tem, no aramaico, Dalet. Dalet é aquele que não tem. E é aquele que não tem nada mesmo. Tem outras palavras para pobre, mas essa é aquela palavra que diz que o pobre e maré. Vocês lembram dessa música? Agora, o Dalet, ele tem uma ambiguidade construtiva, porque ele significa: sou pobre, do que é teu te damos. Então, quer dizer, Davi, ele orava assim. Ele é a pessoa só: eu sou pobre, mas do que é teu te damos. Então, pobre tinha uma ambiguidade, significava pobre, mas significava também ter alguma coisa. Significava descer e significava subir. Ambivalência: descer a terra, subir da terra. Sou pobre, Daloti, mas também posso subir, dilatando. Quer dizer, mesmo prefixo do Dal. Eu sou pobre, mas também posso subir. E a chamada de Abraão, que nós vamos ler. Amém? Esquece a última, né? Gênesis 12:1, essa frase hebraica que vale o pensamento grego gnoticial. Então vamos ficar de pé e vamos ler Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aí vem, nós temos o capítulo 12, vai até o versículo 20. Mas tem muitas palavras, muito grandes. Se for ler aqui, dá 20 mensagens. Então vamos ficar só com um, porque não vai dar tempo. Amém? Vamos fazer uma oração e vamos chamar para fazer essa oração. Vamos chamar quem não estiver olhando para mim, é a Kétia que baixou a cabeça, Kétia.
Então todo mundo estava olhando, eu ia chamar quem não estava olhando. Então, vai ser você. O pessoal não sabe como sair fora dessa, né? Eu só não vou olhar, se olha porque olhou. Está valendo. Você faz uma oração. Certo. Senhor, abençoe esta manhã a palavra que vai ser ministrada, que ela entre nos nossos corações, que possamos aprender, Pai, mais e mais de Ti nesta manhã. Senhor, abençoa cada um, para que possa, Pai, entender, criar raízes mesmo, Pai, no coração, a palavra que vai ser ministrada nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Obrigada. Glória a Deus. Olha, essa chamada de Abraão, então nós vamos ver 3 tópicos só, muito interessante, que é a chamada de Abraão, que nós temos em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, o significado da porta e a chamada de Jesus Cristo. Porque Jesus disse, eu sou a porta, é uma chamada. Quando Deus, Yahvé, chama Abraão, de dentro, uma chamada, chama Abraão, vai, vá. E há uma expressão aqui no hebraico, que é 12:1, que é vá, lek lekahá, que é essa palavra que nós estamos mostrando. Vem do alak, que é do caminhar, daí que lek lekahá, então vá, que equivale a uma ida para fora e para dentro. Porque quando Abraão recebe essa mensagem de ir, não era só uma saída para fora. Porque quando você vai entrar pela porta, em que Jesus mostra no Novo Testamento, é uma saída de dentro para fora. Então Abraão, quando recebe essa mensagem, vai, que vem do verbo exatamente caminhar. Porque a porta, caminhar, a porta quando abre é uma oportunidade para uma caminhada. Ela não abre para a pessoa ficar parada na porta, ela abre por dentro. Geralmente a porta se abre para dentro, até hoje é assim, né? É difícil uma porta que abre para fora, geralmente é para dentro, então a pessoa abre por dentro. É uma oportunidade para iniciar uma caminhada. Então Abraão estava sendo chamado para uma grande caminhada. Ele seria um peregrino da fé, também chamado o pai da fé, a partir dessa chamada, para ser um tipo peregrino, eleito, do verbo alak, andar, caminhar. E aqui é o lek lekahá, quer dizer, vai, é o go, no inglês, go. Quando você assiste filme americano, de batalhas, eles têm uma expressão, ou de futebol americano, vai. O americano tem essa história, vai, é urgente. O que João Wesley também lembrou, citando Virgílio, que ele dizia o seguinte, ó, eia, age, rompe, mora. Quer dizer, ei, vamos, deixa de demora, rompe com a demora, deixa de ficar esperando, procrastinando, amanhã eu faço, vamos fazer, vamos agora, você tem que fazer hoje, por que eu deixo para amanhã? Eu tenho que fazer. Quando Deus chama Abraão, sempre você vê que a chamada de Deus, não é uma chamada assim, vamos, vai. Aí, mas eu sei que você tem muito problema. Então você vai primeiro enterrar seus pais, vai vender seu armazém, vai limpar o seu porão, tira umas férias lá no Rio de Janeiro, mas cuidado com a carrocinha, para não ficar de tiroteio. Então você, aí depois, aí se você vê que dá, você vem. O Senhor não falou assim com Abraão, vai. É assim o discipulado. Então, Deus chama Abraão, vai, sai. Igual quando Abraão sai, ele tem uma saída de fora para dentro, a alma dele tem um sentimento que ele vai, e ele vai o quê? Ele vai deixar a parentela, vai deixar a sua cidade, vai deixar os vínculos familiares, sanguíneos, os ídolos, deixar tudo. E vai seguindo.
E ele nem tem muita certeza para onde está indo, tem só uma convicção que o chamado é sério, é muito importante e que vale a pena. É bem semelhante ao discipulado, chamado de Abraão. Porque Abraão tinha tanta certeza, tinha fé, acreditava. Mas ele não detalhava a visão. Tanto é que ele viu estrela, teve crise, porque era difícil. É assim também o discipulado. Você fala, vai. Você fala, para quê? Por quê? Como? Por que eu tenho que fazer isso? Afinal, digamos assim, o que eu vou ganhar com isso? Nem fama eu ganho, nem apareço. Eu fico lá numa casa ensinando, depois a pessoa ainda vai para outra igreja. Eu, por exemplo, deve ter uma centena de discípulos em outras igrejas. Eles ficam, tem saudade. Tem um lá que põe no Facebook. Essa igreja que eu aprendi, né? Faz tanto tempo que eu não vejo. Você viu lá? Então eles estão por aí. Então, pelo menos não tem raiva de mim, não. Eles são agradecidos. Né? Tudo bem, tá bom. É bom. Então a chamada de Abraão tem essa dimensão extraordinária da fé. Porque ele sai, mas ele faz um exame, um autoexame também. Porque quando fala da parentela, ele vai fazer uma reflexão, uma autoanálise. É a questão que nós se autoconhece-te a si mesmo. Essa palavra do hebraico equivale a depois aos gregos, de se conhecer a si mesmo. Abraão tinha que fazer uma análise, autoanálise sobre a sua pessoa, para ele se conhecer a si mesmo. E conhecer a si mesmo era ver família, ver cidade, ver crença, ver vínculos sanguíneos, ver o que se passa consigo mesmo, para se desvencilhar, para sair. E não é fácil sair. As pessoas, para deixar essas coisas, têm grande dificuldade. Eu falo assim, mas como eu vou sair do costume dos meus pais, da casa do meu pai, e como é que eu vou conseguir sair disso? Como é que eu vou deixar essa tradição tão antiga? E tem lutas interiores. São portas interiores que têm que ser abertas para haver uma adaptação, uma reforma, uma decisão, uma mudança, para que a pessoa possa caminhar. Então, digamos assim, vamos lembrar uma história. Eu estava lembrando a história de Simone de Beauvoir. Ela foi mulher do Jean Paul Sartre. Ela estava fazendo um livro interessante que as mulheres quiserem ver, A Mulher Desiludida. Então, quando ela chega no fim do livro, ela também está dizendo do fim da vida. E ela diz, olha, existe uma porta que está ali. Eu vou ter que entrar por ela. E não posso pedir ajuda de ninguém para abrir essa porta. Ela está fechada. E o que vem depois da porta? Eu não sei. Mas eu tenho que ir. O senhor tem que morrer. Tem que abrir aquela porta. Tem que passar. E ela disse, eu não posso pedir ajuda para ninguém. Uma porta. É uma dimensão oculta da porta. Uma dimensão
extraordinária da porta. Então a porta ela significa mais do que ela é. A representação da porta é maior do que ela mesma. Ela é muito maior. Ela tem significados muito grandes e profundos sobre o seu sentido mais interessante, mais profundo dela mesma, da porta. Quando você fala porta, você pode escolher portas de várias cores, de tamanhos, modelos, e pôr na sua casa, fazer uma mansão com uma porta que abre e tal. Mas o significado dela no espiritual transcendente é muito profundo. Ela vai na alma. É muito maior o significado da porta do que ela mesma. O significado dela como porta é beleza exterior, de vidro. Essa porta aqui é de vidro, não é? Nós vemos quem está lá fora, quem está lá fora não nos vê. É uma porta interessante. Nós estamos vendo aqui, mas de lá não veio para cá. É uma porta. Agora, a porta que conduz a caminhos espirituais, a decisões interiores, etc., tem outra profundidade para ser aberta. É preciso você tomar uma atitude, também de oportunidade, de uma ação. Ela acontece você andando na rua, uma porta aparece de oportunidade. Não é para ganhar dinheiro, não. Eu encontrei a semana passada, eu tive 3 oportunidades, muito estranhas, que uma porta, uma oportunidade. 2 vezes com o mesmo cego e uma terceira vez com um cego diferente. Ainda sonhei que eu estava com os olhos fechados e não conseguia abrir. E aí eu falei, bom, insisti, depois falei, não, então tá tudo bem, vou ficar com os olhos fechados. Eu falei, mas ficar com o olho fechado? Não quero ir dar aquela luta, você acorda. Não sei se foi pesadelo, meio pesadelo, também não sei se foi diabo, não sei se foi nada, não sei o que foi, não sei lá o que é aquilo. Sei que você sonha assim, você pensa o que foi, você sabe o que foi? Sei lá, se foi pesadelo? Sei também. É ruim, mas não é uma coisa assim, ou foi tentador. Sei, estava difícil acordar. Mas veja só a questão. Você assistiu aquele filme Ensaio da Cegueira, do Saramago? Assisti na Feira do Livro. Todo mundo fica cego na cidade, ninguém consegue achar porta, ninguém consegue achar caminho. Todo mundo fica cego. Foi muito inteligente aquela história que ele inventou, né? Arquitetou aquela história, Ensaio da Cegueira, que foi feito na Feira do Livro, nós vimos, né? Então eu sonhei depois. Eu devia ter sonhado antes, para depois encontrar um cego, né? Sonhei depois, né? Mas tudo bem, sonho também. Digamos que o Senhor permitiu o sonho, mesmo que seja inquietante, né? Ele se permitiu também, não tem importância. Não sei, se eu aprendi alguma coisa com um sonho. Lembrei do Saramago, que era um cego espiritual, o Saramago. Talvez te lembrar isso. Lembrei também que é muito ruim. Fiquei pensando, como é difícil ser cego. É uma coisa horrível. Você não vê. Bem, então eu encontrei um cego. Ele fica muito ali no Carrefour, tocando sanfona. E ele ia atravessando a rua. Eu falei, já posso? Eu falei, pode. Peguei, atravessei ele. Depois, na outra semana, lá vem ele de novo. Ele ia no mesmo cego. Ele toca sanfona na porta do Carrefour, fazendo assim. Eu falei para ele, você vai bater na parede. Aí peguei ele, pus no caminho certo. Falei, tudo bem, conversamos. Bom, depois de mais uns dias, na mesma semana, fui passando na única, outro cego. Atravessar a rua. Era o terceiro. 2 foi o mesmo, o terceiro era diferente. Ele falou assim, já posso atravessar? Eu falei, espera um pouco. Eu falei, agora pode. Eu peguei no braço dele, atravessei, fui do outro lado. Quando chegou, frente à única, ali tem uns senhores que ficam conversando. É muito legal. São aposentados, pessoa que tem um pouco de dinheiro. Fica ali conversando, a manhã toda até dar a hora do almoço. E o cego chegou, perguntou para ele, eu queria tomar um café. O pessoal falou, olha, não, aqui não tem café, aqui é sorveteria, o café fica na outra esquina. Eu falei, peraí, você sabia que ensinar o caminho para um cego é errado? Está na Bíblia, não ensinarás o caminho errado para um cego? Falei para eles. Eles olharam para mim, por quê? Você é pastor? Tá aí, tá vendo? Por acaso eu sou.
Mas nós estamos brincando. Eu falei, estou vendo que vocês estão brincando. Aí o cego foi andando, cheguei perto dele e falei, você queria mesmo tomar café? O café não é para lá não. Não, aqueles são meus amigos que ficam brincando comigo e tal. Eu falei, eu entendi. Mas tudo isso são portas para quê? Oportunidade do quê? Você pode dizer, para nada, porque não rende nada você ensinar um caminho para o cego. Não te rende nenhum tostão, você tem até que às vezes dar para ele. Mas é uma oportunidade de você fazer o que deve ser feito. De você fazer alguma coisa para alguém que precisa daquilo, precisa daquela ajuda. É uma coisa simples, não tem muito esforço, não exige nada, só exige dizer assim, vamos atravessar e pronto. É uma oportunidade. Então, a Dalet, ele tem vários significados no Antigo Testamento, como oportunidade também, como de pobreza. Davi começa com Dalet, e ele ora, eu não sou nada, não tenho nada, mas o que é teu te damos. E também é usado no Mezuzá, significando proteção, atrás da porta. E eles usam muito isso porque há um versículo na Bíblia que diz, escreverás nos umbrais da porta da tua casa. Então o judeu literalmente pegou isso e jogou lá. Antes eles escreviam alguma coisa, por exemplo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era uma coisa que ficava escrito no umbral da porta. Depois eles passaram a escrever num envelopinho, por lá dentro, tipo de uma coisa que nem você viu do Mezuzá, escrevendo. E isso significava o seguinte, que o Senhor é o guardião de Israel, que era o guardião de Israel, que é o Shomed Altoti Israel, o guardião das portas de Israel. Quer dizer, todo Israel estava guardado porque o Senhor guardava a porta. O que significava isso? A porta da entrada da cidade, guardava a porta da sua casa particularmente, contra as infelicitações. Evidentemente que isso não correspondia à realidade, porque quantas invasões? Quantas vezes eles foram escravos? Mas eles persistiam nessa ideia de que o Senhor guarda, e de fato guarda. Mas havia ocasiões na vida do Estado de Israel, e especialmente por causa da idolatria, que eles entravam pela porta dos ídolos, e o Senhor fechava a outra e eles eram levados cativos, não é? Sem comer usar e com tudo, ia embora, cativo. Então a eleição de Israel não é uma segurança que eles possam se imaginar, olha, não vai acontecer mais nada. Aconteceu tanta coisa boa, tanta coisa ruim, não é? Entre elas o holocausto. Quer dizer, não existia uma proteção dizendo, olha, tranquilo, não tem mais nenhum problema. É preciso, evidentemente, se a pessoa quiser a proteção de Deus, ele tem que ter uma vida com Deus. Ainda assim, existem as dificuldades. Basta você, qualquer coisa, é um remédio que você toma errado, né? Você traz um problema. Mas isso também porque você não quer, às vezes não administra os eventos, como nós ensinamos, pregamos para vocês, que é possível administrar uma parte dos eventos e evitar a cadeia de causalidade. Você pode evitar. Digamos assim, você vai tomar um remédio que você sabe que vai dar uma reação forte, você pode evitá-lo, mas você fala, mas eu quero, porque isso aqui vai fazer... Você toma e vai ter grande dificuldade por causa de um remédio que você poderia não tomar. Agora, tem coisa que você tem que tomar e pode causar problema, e são situações diversas, mas muita coisa você pode evitar. Pode, porque é normal, a vida é assim. Então a porta, ela significa mais do que ela é em si, ela representa mais. Então por isso que Jesus, quando ele apanha essa figura do Dao, o Dao é a porta, Dalet é exatamente pobreza e porta. Então Dalet, Dao, é porta. E, por exemplo, Dali é balde de tirar água no poço. Por isso que ela vai se modificando, se aplicando em várias situações. Então Jesus conhecia isso. Então Jesus faz o quê? Jesus, para Jesus puxar a mente do judeu, é como pescar um peixe. Botou a isca, jogou a isca, pegou aonde? No Mezuzá,
no Dal, no Dalet, e puxou. Olha, tudo isso que vocês sabem sobre a porta, os umbrais da porta, ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, que é a porta, entrará, sairá, encontrará pastagem. Pastagem é uma coisa vasta, não é? Não é um quartinho pequeno, não é um quintal de 250 metros quadrados. Pasto é uma coisa vasta, em que você perde a vista, você não alcança o fim do pasto. E Jesus, ele mostra muita liberdade no pasto. Diz: você entrará e sairá. Jesus não disse: você entrará e tranca a porta e fica preso ali com as ovelhas e naquela vida, naquela rotina, empurra um, empurra outro, e a pessoa fica numa vida sem alegria, como se fosse, não, entrará, sairá, encontrará pastagem. É liberdade, diferente do judaísmo. Você entrará e sairá. Tem um êxodo para fora, um êxodo para dentro. Também significa que essa porta que Jesus está falando, ela tem vários significados, como o Leklikahar, do Gnatialto, do autoconhecimento, da autoanálise, que você entrará e sairá. É como você entrar em si mesmo e sair de si mesmo. Você verificar a sua existência interior e sair, entrar e sair, entrar e sair. E encontrará pastagem, quer dizer, alimento. Em que tipo de alimento? Naquilo que Jesus ensinou. Então a porta que é Jesus, então o significado da porta em Jesus é muito maior do que todos os outros significados. Porque ele diz: eu sou a porta, que significando que é a única porta de entrada. Eu sou a única porta pela qual você entra e poderá se salvar. E Jesus mostra que é uma coisa bem assim, de você querer, e também que você salvar-se-á. Se você ler direitinho, parece que diz assim: ó, você pode se salvar. É como diz lá em salva a tua alma, diz lá no Antigo Testamento, não sei se foi na questão de Ló e outras questões, de você salvar sua alma. Porque existe um contato entre Deus e a sua alma, em que você pode querer entrar pela porta ou não. Jesus não pegou as pessoas judeus, pegou ele pela mão, deu um pontapé nele e jogou lá no redil, para o pasto. Pegava, assim: olha, é você aí, pega aqui, ele vem esperneando, e pega ele e dá assim, né, e joga lá dentro dele, e ele: fui salvo, que legal. Eu pensei que fosse ruim. Não, disse: olha, você entra pela porta, não é assim, força, como se interpretaram na Idade Média. Quem não queria entrar na porta das ovelhas pelo chamado, na Igreja Católica pegava a espada e punha no pescoço. Você vai aceitar Jesus? Tinha a pessoa que falava assim: eu não aceito. Tá? Agora tem que falar: não, eu cortava a cabeça fora. Jesus mandou fazer isso. Falou: entra pela porta, entra e sairá. Você entra, sai, porque ao sair você leva outras pessoas para o pasto. Então a porta, veja que Jesus disse assim: eu sou a porta. Outra hora ele disse: eu sou a porta estreita. Mas não é uma porta estreita que não passa ninguém, que passou só ele. É uma porta estreita, mas que se passa. Então a chamada de Jesus, ela é bem mais, ela é parecida com a chamada de Abraão. Porque quando Abraão é chamado, ele é tirado da parentela, da sua casa. E quando Jesus chama, também a pessoa sai da sua casa, da parentela, e vai para o lugar onde ele chamou. Então essa chamada de Abraão equivale à chamada de Jesus no Novo Testamento. Uma chamada para entrar e para sair do Dal. Agora, quando Jesus diz: eu sou a porta, é uma identificação singular.
não é uma das portas, é a única porta, a porta que conduz à salvação, é única, não é uma das portas, não é também comparada a nenhuma outra porta, é só ela e mais nenhuma porta pelo qual a pessoa possa entrar. Essa porta foi criticada também por Albert Schweitzer, que criticava Jesus, assim, entre aspas, não a crítica dura, mas como ele tinha dificuldade, né, em acreditar na existência do Cristo histórico, quer dizer, que se Jesus de fato existiu como pessoa, e achando que Jesus um pouco assim, muito se achando, né, porque eu sou a porta, e de fato Jesus mostrou que ele era a única porta. Então ele criticou, faz uma crítica velada, não era uma crítica dura, mas uma crítica velada sobre essa proposta de Jesus, ou essa expressão de Jesus, que eu sou a porta, e quem entrar por mim. Como é que você entra por uma pessoa? Porque quando Jesus disse eu sou a porta e quem entrar por mim, ele está mostrando que a representação da porta é maior do que ela mesma. A representação da porta, aquilo que ela é, na sua significância transcendental, metafísica, da alma, fora do mundo material. Jesus disse, eu sou a porta que aqui na terra, na matéria, mas com significância extra, além da matéria, que se você entrar, então a porta que Jesus estava mostrando era uma ideia da porta, e as ideias, mesmo entre os judeus, e os judeus mais cultos, eles sabiam que a ideia representava mais uma realidade maior do que a matéria. Então a ideia de mundo era perfeita, e as ideias para os antigos é que significava a verdade, a realidade, e aquilo que se via não era bem uma realidade, mas uma impressão da realidade. Tanto que depois isso se desenvolve a ponto de dizer que o que nós vemos não significa nada, que é um exagero. Agora, quando Jesus fala isso, ele está dizendo que a porta tem um significado maior, que a ideia da porta, ela ultrapassa a própria porta. E o que ultrapassa a própria porta é o próprio Jesus Cristo. Ele é a ideia da porta, porque ele estava ali como uma pessoa humana física, né? E você podia tocar nele e ver como eles falavam e tal. Mas ele estava dizendo que existia algo mais além daquilo que eles estavam vendo. E o judeu sabia o que era. O judeu sabia que essa questão da porta era algo mais, que não era apenas uma porta do templo, mas é que era alguma coisa interior, a interioridade da pessoa. Porque o que se salva, que Jesus disse, entrará e encontrará pastagem, então se salvar-se-á, é a alma do ser humano, que ele entra e encontra salvação. Isso também era uma mensagem para o judeu de que ele era o Messias. Jesus nunca disse muito claramente assim, eu sou o Messias, porque tinha uma implicância muito grande. O Messias era o grande libertador de Israel, que ia tirar o exército romano e implantar o reino judaico. Mas Jesus ali estava mostrando que ele era o Messias, que veio sofrer para libertar a alma do ser humano. Por isso que ele disse que encontrará pastagem. Porque pastagem não é às vezes o que você pensa. Olha, você pode se comparar, às vezes pensar que a pastagem, então as ovelhas comiam grama e se sentiam muito felizes, né? Então Heródoto, por exemplo, dizia que se a felicidade mesmo consistia em comer, o boi é o mais feliz, que encontra grama em todo o campo. Mas o que Jesus estava dizendo é que a pessoa ia encontrar alimento para a alma. O alimento para a alma não é nem sequer dessa terra, não era material, era um alimento espiritual. Jesus estava propondo uma vida nova, um reino diferente, não o reino do Messias guerreiro, mas o reino do Messias sofredor. Encontrará pastagem. Ele entra em Cristo, ele encontra sabedoria, vida, a ética,
a felicidade espiritual, a importância que é melhor ser do que ter, essas verdades, essas realidades esquecidas pela civilização, pelo homem moderno, que tem mais a ideia de que é aquele que tem, não aquele que realmente é por si mesmo, ou é porque tem uma fé, ele é porque ele crê em Jesus. Que nessa questão também de nós sermos e ser mais importante do que possuir, ela só é importante você ser na medida que você crê em Jesus. E se você não crê em Jesus, em última instância você não é. Porque se você é sem entrar pela porta, você está sendo satisfeito consigo mesmo no mundo e achando que a felicidade é aquilo que até você possa ter ou possa vir a ter. Quando você então crê em Jesus, você descobre que ser feliz não é tão somente ter, mas é ser. Ser o quê? Ser de Jesus. Não a figura da ovelha, aquela figura da ovelha, porque a figura da ovelha ela passa a sofrer muita crítica, porque as pessoas dizem, você ouve o que o pastor fala, né? Vem que aqui não é assim não, você está aqui, se você quiser seguir, amém. E Jesus também ensinava assim, aqui está, se você não quiser, você analisa, se você acha que não, então a pessoa vai pensar, você é livre. Jesus também deixou a pessoa livre, você entra e sai, você entra, depois fala, não é isso que eu quero outra coisa, e às vezes tem gente que sai por aí, às vezes se perde, às vezes não, às vezes esfria, né? E tem pessoas que são persistentes, quer dizer, quem persiste em ser de Cristo e ser livre, ela sente feliz, persiste, porque a felicidade é isso. A felicidade é ser, mas ser de Cristo. Então nós temos aqui essas coisas importantes a partir de Abraão, quando Deus chama Abraão da sua terra, partindo com uma análise da vida de Abraão. Abraão faz uma autoanálise e olha que Abraão descobre muitos problemas. Se Abraão tivesse hoje, ele iria para um psiquiatra talvez, né? Ou para um psicólogo, para dizer, o que eu faço, né? Como é que eu me resolvo nessa questão? Porque tem cristão que fica em dificuldade e às vezes vai. É bom um psicólogo cristão, até que eu poderia até ir. Eu fico pensando, se eu for um psicólogo, eu vou ficar fazendo muita pergunta para ele. E ele vai terminar tendo que analisar ele também. Então, o psicólogo é um implicante, né? Eu acho que olha, quem vai, eu acho legal, é uma coisa normal. Mas eu fico pensando, se eu for consultar, não sei. E tem psicólogo maluco também, né? Então, imagina Abraão tendo esse chamado, não tendo nenhum psicólogo para consultar, para resolver essa confusão que ficou a mente de Abraão. Sai, vai. Mas vai em encontro de ti mesmo, faz uma peregrinação subjetiva, entra na tua alma e vê como é que você está, Abraão, porque você vai deixar teu pai, tua mãe, e tua cidade, Ur dos Caldeus, uma metrópole rica, próspera, e vai sair para onde? O deserto. Por isso que ele diz lá, uns salmos, que o Senhor vai criar uma oportunidade no deserto, uma porta no vale de Acor, que era o vale da maldição. Por causa de Acã, o vale passa a ter o nome do vale de Acor, vale da maldição. E Deus diz, eu vou fazer uma porta de esperança, ou da esperança, no vale do Acor. Quer dizer, aonde tinha desgraça, vamos dizer, onde tinha infelicitações, desesperança, era ali onde Acã foi tragado com a sua família, né? E Deus diz, olha, isso não tem importância, eu vou fazer um vale, uma porta da esperança, no vale da desesperança, na terra de Acor. E quantas ocasiões acontece com você, de você ter uma porta de esperança, onde já não tem esperança nenhuma?
Você fica ali e a porta se abre. Você passa, você vai. E se a última porta for a morte, Jesus é a esperança. A pessoa vai lutando quando vê que não tem jeito. Acho que quando a pessoa vai morrer, que é a última porta, Simone de Beauvoir, ao invés de ficar aqui em Simone de Beauvoir, que ficou muito aterrorizada com essa ideia, acredito que os cristãos, tem até cristão que já fala, abre logo a porta e morre até. Tem uma amiga, que era minha discípula aqui, que se chamava Antônia, né? Antônia Pacheco. E a Antônia Pacheco era uma senhora alta, ninguém aqui é do tamanho dela. Alta, forte, italiana, parecia alemão, forte. Ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero ir embora. Não. E foi mesmo. Não, ela era, me ajudava nas coisas. Por que você quer ir embora? Não, para mim chega. Fiquei um desgosto com o filho, não sei, e morreu mesmo. A irmã Antônia. Antônia Celibério, não sei o nome da minha irmã, era Pacheco, a filha dela chamava Pacheco. E ela falou assim e não deu outra. Quer dizer, ela quis que a porta se abrisse mais cedo. E foi, mais cedo. Não sei se também foi mais cedo. Ninguém sabe quando é que você vai mais cedo. Ou vai mais tarde. Mas essa última porta é uma porta. Ninguém sabe o que está atrás. Nós sabemos. Não é mesmo? Então, muito bem. Abraão teve esse chamado para uma porta que se abre. Quando a porta se abre para fora, ele volta para dentro, faz uma peregrinação na sua interioridade e tal. Porque quando ele vai examinar pais, parentes, cidade, tudo isso envolve a sua alma. Ele sai uma caminhada e não encontrou nenhum psicólogo pelo caminho, porque a mente dele devia estar uma confusão, não é? Você pode dizer assim, não, imagina, quando Deus chama, é tão claro, tão fácil. Não é nem muito claro, nem é fácil. É fácil porque você vê a história ali. Mas todas as pessoas que são chamadas, quantas crises que elas passam? Quantas crises elas passam? Crise de identidade. De quem sou eu, para onde eu vou? E às vezes vai perguntar para um psicólogo. Abraão não foi. Se Abraão fosse consultar um psicólogo, Carl Jung falou, por que você sonhou? Com muitas estrelas. Então, você vai para as estrelas, né? Porque o que vale é a ideia, é maior do que a realidade. E o Abraão, que sonhou com as estrelas, não perguntou para ninguém, foi andando. E foi se resolvendo. E teve muita dificuldade pelo caminho. E quando Jesus chama, as pessoas também têm trauma em deixar a parentela, deixar a sua casa. Eu tenho muitos exemplos disso, dos nossos jovens que começaram a nossa igreja, a Janete, a Imara, que está em São Paulo, a Janete está em Brodowski, o Jefferson, o Zezinho e tal, Aquário. Foi muita luta. Os pais ficaram muito bravos, não é? E achavam que eles talvez precisavam de um psicólogo, que iam ter problema, iam ficar. E eles algumas pessoas ficaram muito tensas. Tem uma irmã que chegou a pensar, vamos fazer uma vila só para nós, cristãos, perder esse contato com o quê? Com a parentela. Os pais, os irmãos, eram pessoas que incomodavam a fé, a ponto que eles falavam, vamos fazer um bairro que vão morar só nós. Eu falei, não, irmão, você tem que ser luz do mundo, Jesus não mandou fazer isso. Isso não dá certo, todo mundo que fez isso tem um problema. Na Idade Média, depois no século XIX, todos que se fizeram assim, reclusão, se esconderam do mundo e foram ficar só entre os crentes, quer dizer, entrou e não saiu. Jesus disse, entra, encontra a pastagem, entra e sai, porque a pessoa tem a pastagem, depois sai, vai evangelizar, depois volta, se alimenta, é movimento. Essa questão de Abraão, Lecarrá, por exemplo, é movimento.
se mover. Vai, é se mover. Jesus disse, quem entra pela porta é um movimento também. É um movimento de liberdade. Entra, sai, se alimenta, encontra pastagem, volta, leva outras pessoas. E é uma dinâmica. O pasto, a porta, o povo e Jesus. Então Abraão viveu essa experiência. Quem vai com Cristo também vive essa experiência. A ponto de ter pessoas, olha, tem uma coisa também, do nosso jovem, nenhum foi ver um psicólogo para resolver esse problema da fé, não. Pode ter visto outra coisa, algum problema pessoal, pode ter sido que foi lá um psicólogo ver. Mas na questão da fé, ninguém teve uma crise que precisasse um psicólogo dizer é válido ou não é válido. Porque também eram pessoas, muitos deles eram universitários, não tinha nenhum problema. O universitário não vai se convencer. Eu não ia fazer a cabeça de um universitário, não é? Eu ia explicar, entendeu? Entendeu? E você vai explicar para os outros. Então, não era válido criticar, fazer uma crítica, dizer que foi uma lavagem cerebral. Fizeram essa acusação, mas foi à toa. Todo mundo está bem, ninguém ficou ouvindo a cabeça lá. Mas tinha atenção, por exemplo, vamos nos separar do mundo. Eu falei, não, vamos ficar no mundo. Olha, minha irmã conversou comigo das 10, acho que até 11h30 eu já estava quase precisando de um psicólogo. Minha cabeça ficou doendo, tanto assim pesado. Eu explicava, ela estava insistindo que deveria fazer essa atitude radical. Eu falei, eu não sou assim. Eu não consigo viver assim. Eu não vou conseguir. Quer dizer, as pessoas ficaram livres, ficaram libertas. Porque quando você diz assim, Jesus disse, e salvar-se-á, a pessoa fica livre. A liberdade, entrar, afastar, sair, voltar, livre em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então essa chamada de Abraão, a chamada de Jesus e o significado da porta, a representação da porta, ela é maior do que a própria porta. Por isso que a igreja é maior do que o templo. A igreja é maior do que o templo. E a realidade da porta, maior do que a própria porta. Quando Jesus disse, eu sou a porta, ele é a realidade maior da porta. Porque ele dá uma singularidade à porta. Eu sou a porta. Não o portão de Jerusalém, o portão das flores. Porque tem uns portões em Israel que era o portão das ovelhas, portão dourado. Tinha várias portas na cidade de Jerusalém. Por isso que fala das tuas portas, ó Jerusalém. Mas Jesus disse de todas as portas, mesmo as portas do tabernáculo, mesmo ela, mas eu sou a porta. E quando você pensa que Jesus é a porta, você só pode pensar o pensamento da porta. Você não visualiza uma porta. É pensamento da porta. Portanto, é metafísico, é transcendental. Eu sou a porta. É uma coisa espiritual, da alma, em que você entrou pela porta. E aí você encontra pastagem. E tem mais, e você se sente livre de tudo, que fica liberto. Num pasto, o pasto é imenso, você não vê o fim, e você se alimenta, e você pensa, não como pensava o pessoal que estava na caverna de Platão, que via só as sombras, né? Quando a pessoa entra no pasto de Jesus, ele não vê sombras de realidade, ele vive a realidade. Na caverna de Platão, a pessoa vivia ideias, vivia sombras da realidade que era projetada pelo sol lá fora, jogava na parede as imagens. Mas em Cristo, ele é o sol, né? Porque ele diz que é o sol. Então ele é a própria luz e a realidade. Então a pessoa vive a realidade e sai para fora, para que possa trazer outras pessoas para participar
da vida nesse pasto. Vê que Jesus está falando de coisa inteligente, não é de ovelha, animal, ovelha inteligente, entra e sai tranquilo, sem medo, porque ele, vamos dizer, ele que é o guardião de Israel, é Jesus que guarda a porta. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração.